Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Vamos lá, vamos para mais um dia de fatos relevantes aqui no Pop em Vista, ok? Bom, vamos falar aí do fundo APTO11, ok? O fundo vem dizer aí, comunicar que em dia 26 de setembro de 2022 o fundo concluiu a aquisição, olha só, a aquisição de 3 unidades com 54,4 metros quadrados. Na minha opinião, unidades pequenas, né? Eu sempre ressalto aqui, o fundo precisa, mesmo que já tenha falado, mesmo que seja algo já recorrente, aconteça todo mês, ou aconteça uma certa periodicidade, que ele informe os motivos pelo qual está comprando, né? Nem que seja de forma breve, né? Em 3 linhas você consegue esclarecer muita coisa e relembrar o cotista do que está acontecendo e ajuda aos novos cotistas. De qualquer forma, fica você, cotista, a orientação ou até mesmo uma dica aí para você cobrar aí o seu fundo, para que sempre deixe bem claro o que está acontecendo, para facilitar até mesmo o entendimento para você. Às vezes você não lembra, né? Bom, de qualquer forma, ele concluiu a compra de mais 3 unidades do edifício Edição Jardim, tá bom? Localizado na Alameda Fernão Cardim, número 70, no Jardim Paulista, município de São Paulo. Um bairro muito nobre aqui da cidade. De qualquer forma, o fundo já possui 16 unidades, então já está no objetivo bom a respeito sobre o empreendimento, que é residencial. É bom deixar isso bem claro. E o valor total da transação foi de R$2.310.000, o equivalente a R$13.891,40 por metro quadrado. E já foi totalmente desembolsado pelo fundo, ok? Bom, vamos para o próximo fundo aí, que é o AR11. O AR11 é o queridinho aqui do canal, né? Muitas pessoas acessam aqui o canal para ver a respeito sobre as notícias do AR11. Foi aprovado que, olha só, a 4ª emissão de cotas do fundo, ok? E então vamos lá, né? Vamos ver as principais características dessa oferta. O montante total é um pouco diferente, o valor, né? Olha só, R$30.002,34. É bem peculiar esse valor, né? Na minha opinião. De qualquer forma, a quantidade de novas emissões de cotas será de 3.329.634 novas cotas. Tudo bem? O montante mínimo, ou seja, o mínimo que o fundo quer captar para que seja dada continuidade à oferta, é de R$1.001,88. O preço de emissão por nova cota é de R$9,01. Ou seja, eu peguei aqui, fiz um print para vocês da abertura de mercado hoje. Estava a R$9,04, ou seja, 3 centavos mais barato, ok? Mas o que nós precisamos focar é o valor patrimonial. O valor patrimonial, ou seja, o preço justo a ser pago por essa cota é de R$9,28. Então está bem abaixo, um desconto aí aproximadamente de 3 a 4% de desconto, ok? Referente ao preço justo a ser pago, que é o VPA. De qualquer forma, o fundo acredito que está fazendo um esforço aí para o pessoal adquirir a oferta, né, da 4ª emissão e não comprar no mercado secundário. De qualquer forma, o fundo ainda menciona no fato relevante de que para onde vai o dinheiro, e o dinheiro vai aí para comprar 3 CRIs com indexadores de IPCA, com uma taxa aí de 12,68% nos 3 CRIs, no segmento aí de incorporadoras, né, e multipropriedade, com prazos distintos os 3, né, um de 60 meses, outro de 12, outro de 36. E o valor aplicado no primeiro será 16 milhões, no segundo 4 milhões e no terceiro 10 milhões. Então fica aí para onde vai. Isso, o que é bem importante a gente sempre olhar em fundo de papéis é isso aqui, ó, indexador e taxa. Bom, pelo que está acontecendo aqui, acredito que os CRIs sejam de high yield, né? Ou seja, o fundo está adquirindo CRIs de mais risco,
ok? Porque uma empresa bem estruturada não vai pegar um empréstimo pagando tão caro. Uma empresa boa paga juros mais baixos, empresas um pouco mais arriscadas precisam pagar um empréstimo maior devido ao risco do investimento. Então, dessa forma, vejo que são empresas um pouco mais arriscadas. O fundo deveria deixar aqui quais são as empresas, né, que eles desejam comprar, né, para a gente poder fazer essas avaliações, uma vez porque nós estamos querendo comprar e colocar dinheiro especificamente nesses empreendimentos, por mais que ele seja incorporado no portfólio do fundo. De qualquer forma, o valor de proporção, né, será de 0,28258832, ou seja, você pega o número de cotas que você tem, tá bom? E multiplica por este valor todo aqui. Basicamente, se você tiver 10 cotas, quer dizer que você vai ter direito de preferência de fazer 2, tá bom? Então é só multiplicar esse valor por 2, ou o número de cotas que você tem por este número ele vai dar. Se for 10 no exemplo que eu dei, você terá direito de preferência de 2 cotas. Bom, aqui eu coloquei parte do cronograma, tá bom? Só para vocês verem aí, não perderem o início, né, o direito de preferência. Então a divulgação foi aí dia 27. A data base de preferência é dia 3/10, então quem quiser ainda participar pode, basta você ter cotas do fundo até o dia 3/10. Início do período de preferência será dia 5/10 e o encerramento do exercício será dia 18. E dia 19 será o encerramento do período de exercício de preferência no escriturador e também a liquidação. Ou seja, no dia 19, eu já recomendo você deixar no dia 18, mas no dia 19 você já tem que estar com o dinheiro tudo certinho lá na corretora para que ela possa então concluir o processo. E aí, no dia 20, terá a divulgação do comunicado de encerramento do período de preferência. Mas vai ter com certeza sobras, sempre existe as sobras. E é só você acompanhar o cronograma no fato relevante, tá bom? Vamos lá, eu mostro aqui foram os prints. Bom, vamos falar então do BTLG11. E o BTLG11 também é um fato relevante conjunto, junto com o VVPR11. Esses dois fundos aí vêm relatar algo muito importante e pouco comum nos fundos imobiliários. O que acontece? O BTLG vai, o VVPR11 vai fazer parte do BTLG, ou seja, o BTLG vai incorporar, vai agregar, vai chamar o outro fundo para fazer parte dele. E não vai existir mais o VVPR11, somente o BTLG11. Então é basicamente isso que vem falando aqui, dando os esclarecimentos. Então vamos lá. Foi celebrado nessa data o instrumento de protocolo e justificativa de incorporação, presta bem atenção nisso, incorporação do fundo de investimento imobiliário entre o fundo, ou seja, entre o BTLG e quem? O fundo de investimentos imobiliário V2 Properties, então no caso o VVPR11, ok? Por meio do qual for formalizada a incorporação do fundo incorporado pelo fundo. O texto ali fica até um pouquinho confuso quando você lê, mas é exatamente isso que eu já expliquei para vocês. Consolidando os respectivos patrimônios e cotistas nos termos indicados no protocolo, conforme aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo, ou seja, pelo BTLG, e pela Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas do Fundo Incorporado, ou seja, o VVPR11, por meio de consulta formal apurada no dia 11 de agosto de 2022. Então essa é a primeira situação. Segundo, nesse sentido, conforme indicado no protocolo e na tabela abaixo, cada cota do fundo incorporado do VVPR11 será substituída e convertida em 0,995, ok? É uma relação de troca. Observar que a posição de cotas do fundo deverá corresponder a um número inteiro, sendo as eventuais frações de cotas agregadas a fim de formar números inteiros de cotas. Bom, deixa eu só explicar até aqui.
vocês perceberam que não será um por um, ou seja, se eu tiver uma cota do fundo VVPR11, eu não vou ter uma cota do fundo BTLG11. O que eu vou ter? Eu vou ter 0,995. Isso quer dizer que eu vou precisar pegar o meu número de cotas. Um exemplo, eu tenho 10 cotas do VVPR11. Eu vou multiplicar por esse número aqui para ficar bem fácil para vocês. E aí eu vou saber, o quanto que eu tenho. Então, é claro que se você multiplicar isso aqui por 10, vai dar 9,95. E aí o fundo BTLG, que vai ser a incorporadora, que você vai ser agora que vai administrar tudo, enfim, ele já está dizendo, você tem que ter um número, olha só, inteiro. Você não pode ter frações, tá bom? Então, assim, você tem basicamente duas opções. Ou você vende as quantidades do VVPR para que você tenha números inteiros, ou, olha só o que vai acontecer, para assim que possam ser ofertados ao mercado por meio de leilão a ser realizado na B3, e os valores líquidos levantados creditados nas respectivas contas dos detentores de tais frações. Então, se você não tiver números inteiros dessas cotas, a diferença das frações serão leiloadas na B3 e depois vai ser creditado para você, ok? Então aí pode ser que você, por exemplo, já que você tinha 10 cotas no exemplo que eu dei do VVPR, e como não vai dar as mesmas 10 cotas, provavelmente você fique com 9 cotas e a fração, a diferença disso, seja leiloada, ok? Então já tenta acertar isso o quanto antes. Multiplica a quantidade de valor de cota que você tem por 0,995. Compre mais do VVPR11 para você ter sendo incorporado, ou venda se você não achar que não quer participar do BTLG11. Aí são critérios, né, que precisam ser feitos. Mas se você é cotista do fundo, participou para a assembleia, provavelmente você faz parte aí do grupo de pessoas que votou para que fosse incorporado. Dessa forma você já está ciente a respeito disso. Esse aqui é só um lembrete aí para vocês, tá bom? Se surgirem dúvidas a respeito mais sobre isso, gente, só deixar aqui nos comentários que eu faço um novo vídeo explicando mais detalhadamente esse processo. Mas isso aqui é bem simples, tá bom? Vamos lá. Então aqui tá o fundo, né, incorporado, é a tabela que o Fato Relevante traz. O fundo incorporado vai ser o VVPR11 e o incorporador o BTLG11, tá bom? Então tudo que vai ser do VVPR11 será depois do BTLG11. E aqui tem as informações, tá bom? O valor de cota considerado de relação de troca, R$ 99,50, sendo que aqui é R$100. Enfim, todas as informações. Bom, essa aqui é mais de exemplo, né? Então vamos lá. Vamos para a terceira situação. Demais administrações, a administradora destaca que as frações de cotas do fundo decorrente à relação de troca serão agregadas e levadas a leilão a ser realizado na B3 para pagamento aos detentores de tais frações. Isso aqui eu falei para vocês na tela anterior. E as cotas do fundo incorporado de titularidade dos cotistas serão devidamente substituídas por cotas do fundo na abertura do mercado no dia 30 de setembro. Então, o que vai acontecer dia 30 de setembro? Bruno, eu multipliquei o valor de cotas que eu tenho por aquela fração, comprei um pouco mais, ou seja, ou vendi, enfim, eu tenho números inteiros, ou seja, eu tenho um número exatos de números inteiros. O que vai acontecer? No dia 30 de setembro de 2022, você vai ter, não vai ter mais aparecendo lá para você o ticker VVPR11, vai aparecer BTLG11. É isso que vai acontecer. E aí você vai deixar de ser cotista do VVPR para ser do BTLG. Basicamente isso que vai acontecer no dia 30, tá bom? Bom, vamos continuar aí, vamos falar do BVAR 11 ou BVAR11, como você preferir. De qualquer forma, o fundo assinou dia 22 de setembro
Olha só, a escritura pública de compra e venda dos seguintes imóveis. O primeiro é do imóvel da Rua Regente Feijó, número 1037, em Campinas, tá bom? O segundo é o imóvel da Rua Barão de Jundiaí, em Jundiaí mesmo. Eu coloquei o número das matrículas aqui para destacar para você, tá bom? E o terceiro imóvel é da Rua Barão Rio Branco, em Sorocaba, tá bom? Bom, esses três imóveis foram respectivamente... perdão, aqui mais uma vez a matrícula, né? Então a primeira matrícula, a segunda e a terceira. Bom, os três imóveis, o valor total da operação acordada foi de R$27.096.000. E o fato relevante só fala isso. Bem sucinto, o BVAR 11 fala que o fundo assinou, né, a escritura de compra e venda e não dá maiores detalhes. De qualquer forma, é uma crítica que eu sempre faço aí para os cotistas que cobrem do fundo, cobrem da administradora explicações adequadas. Fizeram essa venda, não deram grandes detalhes a respeito sim, qual foi a porcentagem, houve lucro, houve perda, empatou, qual foi a taxa de retorno, né? Qual foi o TIR, comprou por quanto, vendeu por quanto. Esses tipos de informações são importantes em tipo de transações assim. Quando o fundo só joga isso na cara da gente, assim, fica um pouco difícil. Então fica aí o critério para vocês cobrarem o fundo, passarem melhores esclarecimentos, porque não tem nem como eu saber a respeito disso, para passar para vocês de uma melhor forma, né? Bom, então cobrem o fundo de vocês a respeito de melhores informações, tá bom? De qualquer forma, tá aí o fato relevante. Acabou o que o BVAR 11 passou. Chegando já nos últimos fatos relevantes, né? Mas não menos importante, o BRNS 11, em consulta formal realizada pelo fundo dia 24/8, em cujo termo de apuração foi divulgado nesta data, notícias que representam 0,00093 do total, olha só, total das cotas emitidas pelo fundo, aprovaram um novo grupamento de cotas do fundo, na proporção 4:1, de forma que cada 4 cotas do fundo passarão a corresponder uma cota. E aí tem uma coisa que me chamou muita atenção. O fundo é pequeno, tem quase mil cotistas, mas menos de 1% votaram na apuração, né, na assembleia. Gente, participem da assembleia, não deixem que algumas pessoas tomem decisões por vocês. É bem sério isso aqui. Quando eu trouxe esse fato relevante justamente para falar sobre esse ponto. Menos de 1% quis participar. Então, quer dizer, se menos de 1% toma uma decisão que vai te prejudicar, e aí, como é que fica? Então, exerça o seu papel, verifica sempre o seu e-mail. Bruno, eu não consigo ver aqui, acompanhar todos os fatos relevantes. Então, pelo menos, acompanhe o seu e-mail lá, sempre. Como tem assembleia, eles mandam. Hoje é tudo eletrônico, facilita bastante, ok? Então, só para explicar o que aconteceu. Antes, a cota vai haver um agrupamento. Isso quer dizer que a cada 4 cotas vão se tornar uma. Então, vamos dizer que você tinha 8 cotas. Então, quer dizer que agora você vai ter 2 cotas. Eu tinha 12 cotas desse fundo, então você agora vai ter 3. Então é só pegar o número que você tem de cotas, dividir por 4, e aí vai dar o número de cotas que você vai ter a partir de agora, tá bom? Os cotistas possuem cotas em quantidade diferente de múltiplo de 4, terão prazos de ajustar suas posições até o dia 30/9. Ou seja, você tem que ter um número certinho de múltiplo por 4 para não dar nenhum tipo de problema, ok? É a mesma coisa dos outros casos anteriores que a gente já falou a respeito de números inteiros. Só que nesse caso tem que ser você tem que ter um número de cotas em múltiplos de 4. As cotas do fundo serão negociadas até o dia 30/9, então você tem aí 2 dias para resolver essa situação. Nem que seja você vendendo e ficando com números inteiros e depois adquirindo outras cotas.
As cotas passarão a ser negociadas grupadas a partir do dia 3/10, ok? E os cotistas que não ajustarem as suas posições terão suas frações de cotas vendidas em leilão. Então isso aqui já percebeu que é de praxe, né, pessoal? Bom, só para fato curiosidade, para quem não conhece, o fundo está sendo vendido no mercado secundário 87 centavos por cada cota, tá bom? O que me chama bastante atenção, o PVP dele está baixo, né? 0,73, ou seja, o preço justo é de R$ 1,20 e está sendo negociado a 87 centavos. Bom, pessoal, esses foram os fatos relevantes. Curte, compartilha, deixe suas dúvidas aí nos comentários. Qualquer dúvida, deixa que eu esclareço. Meu nome é Bruno Silva e nos vemos no próximo vídeo.